Bom, vamos lá. Eu inicio esse vídeo com a pergunta: o que Jane Austen e J.K. Rowling têm em comum? Aqui nós temos que colocar 2 pontos. Se no vídeo passado eu expliquei sobre o início da literatura inglesa voltado aos homens, eu acho que esse vídeo é o contraponto mais extremo, porque de um lado eu tenho homens, sendo os personagens principais, e desse lado eu tenho as personagens femininas, porque, olha só, as personagens femininas são tão importantes quanto os personagens masculinos nessas duas literaturas que eu vou pegar hoje. Vamos lá, Jane Austen. Jane Austen, ela veio de uma Inglaterra extremamente patriarcal, onde ela lutou contra estigmas da sociedade da sua época. O que eram esses estigmas? Entre o século XVIII e o início do século XIX na Inglaterra, a mulher tinha o papel de cuidar da casa para o marido, certo? E ela traz esse estigma de uma sociedade patriarcal para os livros dela. Então, Persuasão, Orgulho e Preconceito, Emma, são livros que vão trazer esses estigmas. Mas de que forma que ela traz as mulheres como carro-chefe para suas obras? Em Orgulho e Preconceito, acho que a obra mais famosa dela, nós temos Elizabeth Bennet, que ela acho que foi a primeira personagem feminina que eu li falando não para um nobre de sua época, alguém endinheirado, alguém com grandes posses. O que era impensável na época de Jane Austen, onde o papel da mãe, no caso, era, se a mãe tivesse filhas, obviamente, era casar bem as filhas. Gravem bem isso. Casar bem as filhas. Então, enquanto todas as irmãs da Elizabeth Bennet pensavam em ter um bom casamento, ela pisava ela pisava na mesma tecla de eu vou casar por amor com alguém que eu goste. E à primeira vista, no livro, ela não gosta do Sr. Darcy, ela acha ele extremamente arrogante, extremamente prepotente. Tanto que na obra, ela é o preconceito e ele é retratado como o orgulho, né? Porque ele é um cara extremamente orgulhoso. E ela dizer não a um casamento, entre aspas, conveniente, porque traria riquezas para a família dela também, além de riqueza, traria visibilidade, seria uma grande feita como mãe. Então temos Elizabeth Bennet com a coragem de falar não. Temos a Anne Elliot de persuasão, que ela mostra uma força silenciosa no caso de poder moldar o próprio destino e não depender tanto dos estigmas da sociedade. Em Emma, nós temos a Emma Woodhouse, que é uma moça que ela erra muito no livro, manipula e ela aprende, tá? E essas personagens da Jane Austen, elas são extremamente humanas, tá? E criando essas personagens, a Jane Austen mostra que as mulheres não são apenas acessórios da história masculina, como sempre foi escrito nos anos 1900 até 2000 para trás.
a mulher era sempre vista como um acessório masculino. E ela não mostra isso. Ela mostra que a mulher, ela sempre foi o centro da sua própria narrativa, né? E no caso de J.K. Rowling, que veio 200 anos depois, ela amplia isso de uma forma absurda, tanto no ramo da fantasia, que é o caso de Harry Potter, como no caso do mundo real, na série Cormoran Strike, tá? No ramo da fantasia, nós temos diversas personagens da Rowling muito cativantes. Temos a Hermione Granger, a Ginny Weasley, a Minerva, a Bellatrix, temos a... Enfim, algumas. Algumas. A Hermione, ela vence pelo poder da inteligência, coragem, moral e ética. E muitas vezes na obra nós vemos que ela é extremamente mais inteligente que o personagem principal, que é um homem, mais ético e até mais corajosa do que o próprio Harry, tá? Temos a Gina, que é uma figura que foi muito mal retratada nos filmes, se tornou uma personagem sem sal, mas nos livros ela se transforma de uma menina tímida para uma menina extremamente forte, batalhadora, corajosa, independente e que não é uma coadjuvante, tá? Tanto que na batalha final ela não luta off-screen, né? Ou fora de tela. Ela luta ao lado do Trio de Ouro, ao lado do Harry, que é o personagem masculino da obra. Então ela deixa de ser uma personagem coadjuvante. Temos a Molly, que ela mostra a força da maternidade. É até um preceito puxando um pouco pro ramo da, do papel da mulher antigamente, mas é uma maternidade mais forte, é uma maternidade revolucionária. E é uma personagem que mostra que o amor ele é um ato de resistência, né? Principalmente na parte final da série, ela mostra muito isso e pelo extremo cuidado com os filhos dela também. Temos a Minerva, que ela mostra essa figura de autoridade feminina, que antes era impensável. Sabedoria também, como eu falei, da Hermione Granger. E até mesmo quando a Rowling cria vilãs, ela cria vilãs extremamente caricatas, extremamente boas. A Bellatrix e a Dolores Umbridge são personagens que você consegue verdadeiramente odiar ou amar, né? Não no sentido de amar, porque não, eu não quero que nada aconteça com essa personagem. É que ela é tão bem construída no seu antro de vilania que você consegue sentir uma repulsa contra a personagem. A Bellatrix, ela mostra a potência, mas a potência feminina, a força feminina, e que ela pode ser até tão ou até mais terrível do que o próprio vilão central da obra, tá? E na obra de Harry Potter, a Rowling faz esse paralelo com a Jane Austen, que a mulher ela não é só reduzida a um acessório, né? Ela tem o seu lado bom e o seu lado negativo. E ela mostra que a potência feminina, ela não é só bondade, docilidade, ela também pode ser terrível, fascinante, grotesca, que antes também era algo impensável. E já na obra de Cormoran Strike, que é o romance policial da J.K. Rowling, que ela atua pelos codinomes de Robert Galbraith, ela cria uma personagem muito boa, que é a Robin Ellacott, que é uma personagem que, de início, ela
é dita como uma secretária de, do, do personagem principal, que é o Cormoran. Cormoran, ele ali na obra, ele é dono de uma agência de espionagem, né? E isso é um trabalho extremamente masculino, entre aspas, né? Porque a Robin, no começo do livro, ela começa a trabalhar com ele como funcionária temporária. E no começo ela é muito vista como uma secretária ali. E no desenvolver da obra, você vai vendo que ela vai tomando uma proporção, um tamanho tão grande, uma força, que ela sai do papel de secretária para o papel de ter os seus próprios mistérios para resolver ali junto com a ajuda do Cormoran, mas grande parte do papel de ir a campo, né, é dela. O Cormoran ele só dá alguns conselhos, alguns avais, alguns pitacos, né, mas toda todo o papel de investigação é dela. Então nós vemos esse crescimento de uma mulher que no começo não tem visibilidade, é vista como um papel extremamente baixo, para uma mulher que ela vai conseguindo esse crescimento profissional, esse crescimento de vida também, né? Porque vemos que a personagem também vai evoluindo muito durante a obra, tem muitas quedas, mas é uma personagem que se reergue muito. E nós vemos isso muito na obra. Então é uma personagem que sai de um papel bem coadjuvante, como uma secretária, embora no livro ela nunca tenha sido uma personagem coadjuvante, mas eu falo isso só para vocês entenderem. Uma personagem que não tinha tanta relevância no início, era vista como uma secretária, para uma personagem que vai tendo uma construção maior em tela, um reconhecimento maior, tanto do chefe da figura masculina que ela trabalha com, então de secretária ela se torna a mão direita do Corman, e ambos se tornam sócios no negócio. Então vemos que essas personagens, desde a Elizabeth Bennet, que eu falei, até a Robin Ellacott, elas vão tendo esse crescimento, esse reconhecimento, esse instinto de ir para frente, de evoluir, de ser mais do que a sociedade espera que seja, né? E então isso traz um fio muito fixo sobre as personagens, né? Porque são personagens que desafiam os limites do tempo que elas estão construídas ali. A Austen deu à mulher o direito de ser protagonista dentro do realismo doméstico. E a Rowling fez o mesmo na fantasia global e no romance policial moderno, tá? Ambas mostram coragem, inteligência e autonomia. Não são adereços, mas são o coração da narrativa, essas personagens, né? Aí eu falo, né, que se Arthur e Beowulf fundaram um imaginário heróico masculino, Austen e Rowling expandiram esse imaginário para o feminino, tá? O que fica em jogo aqui não é a literatura, é a possibilidade de ver nas páginas mulheres que resistem, sonham e transformam o mundo. Espero que todos tenham entendido, tá? E muito obrigado.